O que você deu para o meu filho comer? Que cena inacreditável! Na tela da pequena câmera instalada na sala de estar da nossa casa em Londres, estava meu filho Max sentado, imóvel diante de um pacote de salgadinhos e um copo de suco industrializado, banhado pela luz da tela da televisão. Ele tinha apenas 6 anos, uma idade em que deveria estar correndo e brincando. Mas suas costas estavam levemente encurvadas, sem sorriso, sem som. Fiquei paralisada, apertando o peito. Como mãe, será que eu o havia negligenciado dessa forma? Minha criação estava errada? Lágrimas de arrependimento e essas perguntas perfuraram meu coração. Eu trabalhava em um restaurante popular com turnos irregulares. Tinha que revezar entre o dia e a noite, e sempre me senti culpada por perder tempo com meu filho por causa do trabalho. Mãe, você não vai brincar comigo hoje de novo? A voz miúda de Max doía mais do que qualquer coisa. Meu marido Andy estava sempre ocupado, mesmo em casa, frequentemente sentado em frente ao computador, em reuniões ou preparando documentos, e muitas vezes acabava ignorando Max. Pai, brinca comigo. Diante desse pedido, ele sempre repetia: desculpe, não posso brincar agora. Dia após dia, era sempre a mesma coisa. Precisávamos de alguém que pudesse preparar suas refeições, brincar com ele e estabelecer uma rotina. Não apenas uma presença para preencher o tempo, mas alguém que pudesse cuidar do crescimento de Max. Foi por essa necessidade urgente que decidimos procurar uma babá. Em pouco tempo, 2 candidatas apareceram. Uma era Laura, jovem, extrovertida e fluente em inglês. A outra era a senhora Isabel ou Bela, uma brasileira que havia se mudado para cá há 10 anos. Seu sorriso caloroso e sua voz calma me impressionaram profundamente. Mas seu inglês era lento, e ela precisava buscar palavras de vez em quando. Na entrevista hesitei. Considerando o desenvolvimento linguístico de Max, talvez devêssemos escolher alguém fluente em inglês. Andy pareceu perceber minha hesitação. Ele disse: para o bem de Max talvez seja melhor alguém com bom inglês. Eu concordei vagamente. Na superfície, parecia a decisão certa. No entanto, naquela época, não sabíamos que essa escolha traria enormes problemas para nossa família. Escolhemos Laura como babá. Assim que ela abriu a porta, um hello vibrante ecoou. O sorriso radiante de Laura me deu alívio imediato. Diante de sua apresentação fluente em inglês, minhas dúvidas logo se dissiparam. Na primeira noite, Laura enviou uma mensagem com uma foto de Max sorrindo: ele é um ótimo garoto. Nos divertimos muito ao ler isso. Eu soltei um suspiro de alívio, mas também permaneceu uma pequena sensação de estranheza. A sala de estar no fundo da foto estava estranhamente arrumada, parecendo um showroom. Será que os brinquedos de Max foram todos guardados? Pensei, mas logo me convenci de que estava sendo paranoica. No entanto, poucos dias depois, a mudança se manifestou de forma visível. Na mesa do café da manhã, diante do pão e do ovo que preparei, Max balançou a cabeça. Não. Quero salgadinho. Essa recusa repentina me chocou. O menino que antes comia de tudo com satisfação, de repente só aceitava doces e snacks. Naquela noite, entrei na sala de estar. O quarto estava novamente arrumado de forma não natural. Max estava encolhido no sofá, assistindo TV. Perguntei-lhe o que ele tinha brincado naquele dia. Ele apenas respondeu com uma voz fraca: não lembro. Meu instinto materno me dizia que algo estava errado. Perguntei a Andy. O paladar das crianças muda. Ele deve estar apenas cansado, ele respondeu. Mas eu não podia aceitar. Minha convicção se tornou mais forte em uma noite. Ao voltar do trabalho, encontrei a lixeira da cozinha cheia de embalagens vazias de brigadeiro e doce de leite. Será que essa era a refeição dele? Quando esse pensamento surgiu, um suor frio percorreu meu corpo. O que estava por trás do sorriso tão radiante de Laura? A pergunta sem resposta pesava sobre mim. O que Max se tornaria se eu deixasse isso continuar? Medo e ansiedade subiram, e um alarme tocou incessantemente no meu coração. Finalmente, em uma noite, tomei uma decisão.
Eu não podia mais ignorar minha intuição. A câmera de segurança doméstica instalada no canto da sala era a única pista para descobrir a causa da mudança de Max. Vamos ver a gravação, eu disse. Um traço de desagrado apareceu no rosto de Andy. Você realmente suspeita a esse ponto? Mas é muito estranho, de fato. O casal se entreolhou. Abrimos o laptop e no momento em que pressionamos o play, a cena na tela me fez prender a respiração. No almoço, Max estava sentado na cadeira, e à sua frente havia pacotes de salgadinhos e suco doce. Laura estava ao lado, sorrindo e dizendo, "Good boy." Meu coração se apertou. Isso não é real, é? Meu coração batia rápido como um tambor. Minhas mãos tremiam. O vídeo continuou. Max estendeu a mão para pegar os blocos de montar, mas Laura os tirou e os colocou na prateleira. Não pode brincar hoje, vai bagunçar, ela disse, ligando a TV. Max murmurou baixinho. Comida da mamãe. No entanto, Laura riu e disse, a comida da mamãe é ruim, não é? É melhor comer isso. Naquele momento as lágrimas escorreram. O que você está dizendo? Vi Andy ao meu lado cerrando os punhos. Max na filmagem apenas olhava para a TV, inexpressivo. Ele não ria mais alto como antes. Nem corria por aí. Seu corpinho estava sentado quieto, como se estivesse recebendo algum tipo de punição. Eu mordi o lábio. Isso não é cuidado parental, é negligência, a voz baixa de Andy tremia. Já chega, eu disse com firmeza. Andy assentiu profundamente. Temos que acabar com isso amanhã. Naquela noite quase não dormi. A imagem das costas encolhidas de Max na câmera se repetia na minha mente. Sempre que me lembrava daquela imagem, meu peito doía. As lágrimas não paravam de cair. Na manhã seguinte, Andy e eu estávamos sentados lado a lado na sala de estar, com raiva e ansiedade se misturando no coração. Até a respiração parecia superficial. Logo a campainha tocou. Laura entrou com seu sorriso radiante de sempre. Bom dia. Good morning. A voz de Andy estava baixa e fria. Sente-se. A expressão de Laura se tornou sombria por um instante, mas logo ela exibiu um sorriso falso. Ela se sentou no sofá. Com os dedos trêmulos, abriu o laptop e reproduzia a gravação da câmera. A tela mostrava Max sentado diante dos snacks e Laura dizendo que a comida da mamãe era ruim. O que é isso? Minha voz tremia de raiva incontrolável. Laura deu de ombros e riu despreocupadamente. Qual é o problema? A criança fica quieta, não fica? E vocês também têm mais tempo livre, não é? Suas palavras irresponsáveis fizeram meu sangue gelar. Você viciou Max em doces e até o privou de tempo de brincar. Você realmente acha que isso é cuidar de uma criança? Andy bateu o punho na mesa com força. Isso é negligência parental. Sua voz enfurecida ecoou. Até Laura conteve o sorriso, mas logo se irritou e elevou a voz. Se não estão satisfeitos, cuidem do filho de vocês. Foi porque vocês estavam muito ocupados que eu ajudei. Naquele momento, percebi que essa pessoa nunca havia tido a intenção de trabalhar pelo bem de Max. Cheia de raiva, eu disse claramente a ela, por favor, saia daqui imediatamente. Agora mesmo. Laura suspirou irritada e foi em direção à porta. Que pais problemáticos, ela jogou as palavras. Ela fechou a porta com força. Eu desabei no sofá. Me desculpe, Max. A culpa é minha por ter feito a escolha errada. Minhas palavras eram entrecortadas, minha voz tremia. Nesse momento ouvi passos pequenos. Max apareceu, esfregando os olhos de sono. Mãe, ao ouvir sua voz fraca, eu o abracei forte. Eu nunca mais machucaria essa criança por uma escolha errada. Na manhã seguinte à saída de Laura, preparei o café da manhã para Max, torrada, ovos mexidos e a banana que ele mais gostava. Vamos comer, eu disse gentilmente. Mas Max não estendeu a mão para pegar a colher, apenas balançou a cabeça suavemente. Não tem salgadinho? Meu coração apertou. Max, isso tudo é comida saudável. Se você não comer direito, não terá energia.
Eu implorei, mas ele apenas manteve a cabeça baixa e imóvel. Andy, de braços cruzados ao lado, murmurou dolorosamente. O hábito foi completamente formado. Aquela frase soou pesada como uma sentença. Percebi dolorosamente como a confiança, uma vez quebrada, era frágil. O que faremos agora? Perguntei com uma voz fraca. Do lado de fora da janela, ouvi o som animado das crianças vizinhas indo para a escola. Ao olhar para as costas delas, as lágrimas escorreram naturalmente. Por que só meu filho não pode ter uma vida normal de criança? A mesma pergunta ecoava no meu coração. A realidade não nos permitia esperar. Tínhamos que trabalhar. E não podíamos deixar Max sozinho. Teremos que procurar outra babá? A voz de Andy estava cheia de profunda confusão. Mas não conseguimos pensar em outra solução. Mas e se encontrarmos alguém como da última vez? Fiquei engasgada com minhas próprias palavras e mordi o lábio. Um enorme vazio e feridas profundas ficaram na alma da nossa família. Desejávamos uma pessoa confiável, mas tínhamos perdido a coragem de acreditar. Cercados por esse sentimento de contradição, não sabíamos que a brasileira Isabel, que havíamos conhecido apenas uma vez na entrevista, mudaria completamente o futuro da nossa família. Nos dias seguintes à partida de Laura, Andy e eu estávamos perdidos. Dizíamos que não podíamos mais confiar em babás, mas a realidade era que nós dois não podíamos cuidar de Max sozinhos. Se eu pedisse demissão, a vida financeira ficaria difícil, mas sentir medo de receber outra pessoa em casa. A luta interna continuou por vários dias. Em uma tarde, o telefone tocou. Era a gerente da agência de babás. Lamentamos profundamente o transtorno que vocês tiveram. Se estiverem dispostos, gostaríamos de apresentar outra candidata. Eu ouvi em silêncio, cheia de desconfiança. A senhora Isabel. É a mesma pessoa que vocês entrevistaram antes. Ela tem muita experiência e já conquistou a confiança de muitas famílias. Ao ouvir isso, levantei a cabeça. Bela. Lembrei-me claramente da entrevista anterior, o sorriso gentil, a voz calma. Na época, embora a achasse honesta, não a escolhemos por preocupação com sua proficiência em inglês. Eu murmurei, a essa altura, será que ainda é possível? Andy, que ouvia a conversa ao lado, assentiu calmamente. Vamos vê-la de novo, conversar. Talvez seja ela. Essa frase aliviou um pouco meu coração. No dia seguinte, convidamos Bela novamente para vir à nossa casa. Ela ainda mantinha aquela aura calma de antes, parada ali. Há quanto tempo? Ela disse com um leve toque de nervosismo, mas ainda com cortesia e um aperto de mão suave. Naquele momento senti não uma formalidade, mas uma preocupação sincera vinda do coração. Eu disse honestamente, sentimos muito por não tê-la escolhido antes e por convidá-la agora. Bela sorriu. Por favor, não se preocupem. Vocês fizeram a decisão pensando no bem da criança, certo? Isso é o mais importante. Essa frase penetrou profundamente no meu coração e fez meus olhos marejarem. Ela era alguém que não valorizava a formalidade, mas sim a conexão sincera. Talvez pudéssemos confiar Max a essa pessoa. Respirei fundo e assenti. Assim, uma nova luz começou a brilhar sobre nossa casa. Naquela manhã em que Bela veio à nossa casa novamente. Com o precedente de Laura, eu temia que o mesmo acontecesse. Mas Bela não se apressou. Ela sentou-se calmamente na cadeira da sala. Não mexeu nos brinquedos nem falou alto, apenas observou Max em silêncio. Por que você não está fazendo ele brincar? Perguntei, pois a babá anterior sempre começava algum jogo imediatamente. Bela balançou a cabeça gentilmente e respondeu com calma, primeiro o esperar é importante. A criança não vai se abrir imediatamente. Criamos um ambiente onde ele se sinta seguro. E esperamos que ele se aproxime por conta própria. Essa atitude me surpreendeu. A babá anterior parecia priorizar a gestão eficiente da criança, mas Bela era diferente. Ela respeitava o coração de Max através da espera. Depois de um tempo, Max notou a presença de Bela. Ele se aproximou cautelosamente e perguntou baixinho, o que você está fazendo?
Bella sorriu e pegou um pedaço de papel. Isso é origami. No Brasil, nós dobramos para fazer guirlandas de festa ou enfeites que trazem alegria e carinho. Com seus dedos habilidosos, ela transformou o papel dobrado em uma pequena forma. Os olhos de Max brilharam. Eu também quero fazer. Ao ouvir sua voz, prendi a respiração. Max, que antes estava tão apático e só assistia TV, havia demonstrado interesse ativamente. Bella ensinou-lhe pacientemente o método de dobradura. Os dedinhos de Max tremiam desajeitadamente. A forma que ele dobrou pela primeira vez era imperfeita, mas ele sorriu. Eu consegui. Ao ouvir isso, meu coração estremeceu. Naquela noite, Max disse baixinho: Mãe, eu me diverti hoje. Há muito tempo eu não ouvia sua voz tão alegre. As lágrimas escorreram. Senti que Bella não estava prestando um serviço formal, mas sim um cuidado sincero vindo do coração. Seu método estava, pouco a pouco, derretendo o coração do meu filho. Os dias se passaram, e a expressão de Max se suavizou gradualmente. No entanto, o maior desafio ainda era a alimentação. Ele continuava ansiando por doces e mal tocava no pão e no ovo que eu preparava. Um dia, Bella foi até a cozinha. Que tal comermos uma fruta juntos hoje? Ela pegou uma maçã vermelha. Max levantou a cabeça. Max, vamos lavá-la, sim? No momento em que Bella a ofereceu, Max, embora um pouco confuso, pegou a maçã com suas mãozinhas. Ele foi até a torneira, abriu-a e esfregou a maçã com as duas mãos. As gotas d'água refletiam a luz e a superfície vermelha brilhava. Bella olhou para ele e assentiu gentilmente. Você lavou muito bem. Se lavar com cuidado assim, vai ficar mais gostosa. Max voltou segurando a maçã que ele mesmo havia lavado, examinando-a cuidadosamente, como se estivesse segurando um tesouro. Havia um brilho em seus olhos que não existia antes. Bella pegou uma faca e cortou a maçã em pedaços pequenos e seguros, colocando-os em um prato branco. Essa é a maçã que o Max lavou. Quer provar um pedacinho? Max hesitou por um momento, mas talvez por ser a maçã que ele mesmo lavou, ele estendeu a mão naturalmente e colocou um pequeno pedaço na boca. Imediatamente, seu rosto se iluminou em um sorriso. Que doce, ao ouvir sua voz. Eu cobri a boca com as duas mãos. Meu coração estremeceu. Ele comeu. Max comeu maçã. Meus olhos ficaram marejados e as lágrimas vieram. Bella disse com uma voz calma: o importante não é a quantidade, mas sim a coragem daquela primeira mordida. É porque ele participou do processo que a criança naturalmente desenvolve interesse. Eu contei a Andy. Max comeu a maçã que ele mesmo lavou hoje. Andy pareceu surpreso e depois sorriu. Talvez seja apenas um pequeno passo, mas é uma mudança real. A partir daquele momento, comecei a entender verdadeiramente que a alimentação não é apenas para encher a barriga, está ligada ao interesse e ao coração. Desde o dia em que comeu a maçã, a expressão de Max começou a recuperar o brilho. O sucesso em comer a fruta que ele mesmo lavou desfez, pouco a pouco, os nós em seu coração. Observando-o, Bella preparou o próximo passo. Em um certo meio-dia, ela estava na cozinha, abrindo a tampa de uma panela suavemente. Com o vapor subindo, o aroma de arroz cozido encheu o ambiente. Uau, que cheiro bom! Max não pôde deixar de exclamar, cheirando com o nariz. Vamos fazer um pouco de arroz com feijão? Disse Bella, molhando as mãos e pegando uma porção de arroz branco com as duas mãos. Ela moldava suavemente com as pontas dos dedos, como se estivesse infundindo carinho em cada grão. O arroz com feijão é a comida mais importante que as famílias brasileiras fazem para seus filhos. Max observou por um tempo e finalmente seu corpinho disse: eu também quero fazer. Bella sorriu e colocou uma pequena tigela de arroz na frente dele. Molhe as mãos um pouco e aperte assim. Max, com uma expressão séria, envolveu o arroz nas duas mãos. Seus dedinhos pequenos tinham dificuldade em moldar. O bolinho de arroz que ele fez não era redondo nem quadrado, a forma era desajeitada. Mesmo assim, ele sorriu feliz. Ele colocou o bolinho desajeitado na boca e deu uma mordida. Seus olhos se arregalaram. Gostoso!
Ao ouvir isso, eu não pude evitar as lágrimas. Max comeu o bolinho de arroz. Uma alegria indescritível explodiu no meu coração. Há poucas semanas, meu filho só se interessava por snacks e suco, e agora estava comendo o bolinho de arroz que ele mesmo havia feito. Era como a prova da vida cotidiana recuperada. Naquela noite, eu disse a Andy que Max havia feito e comido um bolinho de arroz. Andy arregalou os olhos, surpreso, e depois sorriu. É só um bolinho de arroz, não é? Eu balancei a cabeça. Não é isso. Ele não está apenas comendo. Ele está desfrutando da alegria de fazer algo com as próprias mãos ao mesmo tempo. Depois de obter um pequeno sucesso com o bolinho de arroz, alguns dias depois, Bella sugeriu algo novo. Vamos fazer algo quentinho hoje. Ela estava na cozinha, pegou cenouras, batatas e um pedaço de frango e colocou água na panela, aquecendo lentamente. Um aroma quente se espalhou pela sala. O cheiro de um caldo claro trazia uma estranha nostalgia e conforto. Esta é a canja de galinha. Nas famílias brasileiras, ela aparece na mesa quase todos os dias. Enquanto Bella falava, ela cortou o frango em pedaços e adicionou cuidadosamente arroz e temperos na panela. O vapor subia suavemente e a sala se encheu de mais calor. Eu e Andy nos entreolhamos. Que aroma suave! Era um cheiro que raramente sentíamos na culinária caseira inglesa, que aquecia a alma. Max espiou a panela no início, com um toque de cautela. Parece sopa com arroz, Bella sorriu. A cor pode parecer um pouco diferente, mas depois de beber, até o coração fica quentinho. Logo, uma pequena porção de canja de galinha foi colocada em uma tigela pequena na frente de Max. O vapor subia suavemente e o aroma delicado coçava seu nariz. Max olhou fixamente por um momento, finalmente pegou a colher e deu uma colherada cautelosa. No segundo seguinte, sua expressão mudou para surpresa. Tão quentinho, ele sussurrou, e depois bebeu mais 2, 3 colheradas naturalmente. Ao vê-lo, meu coração se encheu de alegria. No passado, nosso café da manhã consistia principalmente em cereais e suco. Sopa quente não era um hábito matinal. Mas agora, o filho à nossa frente sorria e dizia que seu corpo estava quentinho, desfrutando da canja de galinha. Em português, a gente diz que a sopa conforta a alma, sopa, conforto e alma. Onde a sopa na mesa, torna-se um lugar seguro, as palavras de Bella tocaram meu coração. Percebi uma verdade que parecia óbvia, mas era fácil de esquecer. Enquanto houvesse sopa quente na mesa, a conversa familiar aumentaria naturalmente, e a atmosfera se tornaria suave. A canja de galinha trouxe calor de volta à nossa família. Poucos dias depois, Bella propôs um novo desafio. Vamos fazer um prato especial hoje, ela disse, colocando na mesa uma tigela de arroz branco recém-cozido e um pouco de queijo ralado e manteiga. Ué, vamos comer só arroz com queijo e manteiga? Eu franiquei a testa involuntariamente. Na Inglaterra, quase não havia o hábito de comer arroz apenas com temperos simples, e nós frequentemente ouvíamos falar de preocupações com a alimentação. Andy também perguntou, é seguro? Mas Bella respondeu com uma voz calma, arroz e feijão são a base da nossa comida no Brasil. Ensinar a criança a apreciar a simplicidade é o mais importante. Para as crianças, é uma maneira nutritiva de comer. Ela pegou uma porção de arroz. Ela misturou cuidadosamente o queijo ralado e uma colher de manteiga no arroz quente. Isso é arroz e manteiga com queijo, arroz com manteiga e queijo ralado, o sabor caseiro favorito das crianças brasileiras. Max olhou para a tigela de arroz amarelo e branco com curiosidade. Bella pegou uma pequena colher e deu uma pequena mordida para ele. Max, prove você mesmo. Após um momento de hesitação, Max colocou o pequeno pedaço na boca. No segundo seguinte, seus olhos arregalaram, e sua boca ficou cheia. Que delícia, que saboroso! Sua voz alegre ecoou. Prendi a respiração. Fiquei surpresa e emocionada. Eu não esperava que um prato tão simples pudesse se tornar uma refeição tão reconfortante. Meu peito tremeu. É realmente seguro? Andy perguntou novamente. Bella assentiu com uma expressão séria. Claro.
O importante é experimentar a alegria de desfrutar da comida em um ambiente seguro. Finalmente entendi. Isso não era apenas comer, era a educação que nutria a alma. Max comeu o arroz com manteiga e queijo ralado concentrado, mas no final, sobrou um pequeno grão de arroz. Eu queria dizer a ele para não se esforçar, mas Bella me interrompeu suavemente. Max, em português temos um conceito muito importante: respeito pela comida. Respeito pela comida? Max inclinou a cabeça. Bella explicou gentilmente: a comida contém o carinho de quem a preparou e a bênção da natureza. Deixá-la é um desperdício desse carinho. Ela não estava repreendendo, mas sim ensinando de uma forma calorosa. Max pensou um pouco e depois comeu o último grão lentamente. Em seguida, ele juntou as mãozinhas e disse: acabei. Obrigada. Ao vê-lo, meus olhos ficaram marejados e as lágrimas eram incontroláveis. Na Inglaterra, embora se diga o formal thank you após a refeição, não havia esse hábito de expressar gratidão com tanto carinho. Naquele dia, descobri pela primeira vez que uma pequena palavra poderia carregar um significado tão profundo. Um dia, voltei para casa depois do turno da noite e desabei no sofá, exausta. No entanto, o que não saía da minha cabeça ainda era Max. Acabei. Obrigada, que ele disse após comer o arroz com manteiga e queijo ralado realmente tocou meu coração. Mas a insegurança ainda persistia em algum canto. Quer checar a câmera? Andy disse calmamente. Eu hesitei. Embora quisesse confiar em Bella, a memória da traição anterior ainda prendia meu coração. Tudo bem. Se não houver nada, também posso ficar tranquila. A tela do laptop se abriu, e o vídeo começou a tocar. A cena era do quarto. Max estava dormindo profundamente na cama. Bella estava sentada ao lado, acariciando suavemente seu cabelo. Você se saiu muito bem hoje. Coma com energia amanhã também. A voz baixa e gentil ecoava na filmagem. Com suas palavras, a respiração de Max se tornou mais lenta e estável. Eu olhei fixamente para a tela. Meu peito estremeceu. Quando eu não estava trabalhando, ela estava apoiando sua alma com tanto carinho. Faz muito tempo que não vejo Max dormir tão tranquilo. A voz de Andy também tremia. Pensando bem, quando Laura estava aqui, Max estava preso à TV e aos doces, fechando seu coração. Mas agora era diferente. Os pequenos acúmulos na mesa de jantar estavam lentamente colocando a alma do nosso filho de volta aos trilhos. No vídeo, Max estava completamente adormecido. Bella cuidadosamente colocou o cobertor sobre ele e levantou-se suavemente. Suas costas irradiavam um orgulho e um senso de responsabilidade que não buscavam recompensa. Eu murmurei: isso é o cuidado parental de verdade, não um serviço formal, mas o olhar que protege o futuro de uma criança. Naquele momento, ela estava reconectando nossa família. Em uma tarde, Max e Bella estavam brincando com blocos. Eles empilhavam a torre e a derrubavam, e a risada ecoava incessantemente. Depois de um tempo de brincadeira, Bella começou a arrumar os blocos naturalmente. Ela disse gentilmente a Max que havia parado: Max, vamos arrumar juntos? No início, Max estava um pouco confuso, porque a babá anterior sempre dizia para deixar como estava, sem precisar que a criança arrumasse depois de brincar. Mas Bella não apressou nem ordenou. Ela apenas guardou os blocos na caixa em silêncio. Influenciado por ela, Max também começou a pegar os blocos com suas mãozinhas. Bella também pegou as meias espalhadas pelo chão. E disse: no Brasil, a organização também faz parte da educação. Valorizar os objetos está intimamente ligado a valorizar a si mesmo e as pessoas ao redor. Ao ouvir isso, os olhos de Max brilharam. Ele organizou os chinelos no hall de entrada, colocando-os lado a lado, e exibiu um sorriso de satisfação. Eu consegui. Isso não era apenas arrumar. Através de pequenas ações, ele estava experimentando a responsabilidade por seus próprios atos e estabelecendo a ordem da alma através da organização dos objetos. Na Inglaterra, muitas pessoas podem pensar que limpar e organizar é tarefa de adulto, mas a abordagem de Bella era diferente.
Ela deu à criança o senso de realização de eu consegui, e acumulou aprendizado naturalmente no processo. Você é demais, Max, eu disse. Ele sorriu com orgulho. Aquele sorriso estava cheio de confiança. As pequenas orientações de Bella estavam realmente fazendo novos hábitos florescerem no coração de Max. No final de semana, Andy e eu convidamos Bella para jantar em casa. Queríamos muito expressar nossa gratidão. O casal preparou o jantar na cozinha. A mesa estava cheia de carne e salada que preparamos com carinho, além de uma panela da canja de galinha que Bella trouxe. Este é o meu pequeno agradecimento. Se não se importarem, por favor, comam todos juntos, disse Bella com humildade. O rosto de Max se iluminou imediatamente. Que legal! É a canja de galinha da tia Bella. Ao ouvir sua voz, meu coração estremeceu. Max, que há pouco tempo implorava por snacks, agora ansiava por uma sopa simples. Essa mudança era quase um milagre. Sentamos ao redor da mesa, pegamos os talheres. Max bebeu um gole da canja de galinha e gritou sorrindo, gostoso. Andy também arregalou os olhos de surpresa e depois sorriu calmamente. Essa sopa é realmente reconfortante. Depois de um tempo, Andy olhou seriamente para Bella e perguntou: por que você está disposta a fazer tanto pelo filho de outra pessoa? Bella ficou em silêncio por um momento e depois disse: depois que meus filhos cresceram, senti um vazio no meu coração. Mas percebi que o amor não precisa ser dedicado apenas a uma pessoa, ele pode ser compartilhado com todas as crianças. Ao ouvir isso, meus olhos quase transbordaram em lágrimas. Isso era completamente diferente da imagem de uma babá limitada por contrato e eficiência. Ali estava uma outra mãe que não via aquilo apenas como um trabalho, mas que protegia a criança com orgulho e carinho, cheia de maternidade. Após o jantar, Max se levantou ativamente para guardar os brinquedos e depois olhou para mim e para Bella, dizendo: obrigada, mamãe. Obrigada, tia Bella. Essa frase, embora pequena, era poderosa e ficou profundamente gravada no meu coração. O futuro não era mais algo a ser temido. A presença de Bella não só nos deu o calor de uma segunda mãe, mas também nos permitiu recuperar o laço familiar que quase tínhamos perdido. A mudança de Max e da nossa família acabou se tornando um vídeo que se espalhou pelo mundo através das redes sociais. O vídeo não tinha nenhuma produção especial, apenas registrava a mesa de jantar do dia a dia e os pequenos crescimentos. No entanto, essa imagem cruzou fronteiras e tocou o coração de muitas pessoas. A seção de comentários estava cheia de surpresa e emoção. Uma voz dos Estados Unidos dizia: eu nunca havia pensado em dar tempo de segurança para a criança, em vez de apenas exigir resultados. Essa é a perspectiva de que a educação americana também precisa. Uma mãe britânica disse: o conceito de respeito pela comida me tocou. Não é ensinar a criança a não desperdiçar comida, mas a agradecer a quem a preparou e a bênção da natureza. Eu também quero contar isso ao meu filho. Nos comentários da França havia uma ressonância com a cultura alimentar. Fazer da mesa de jantar o centro da família é uma tradição que a França também sempre valorizou. Mas as palavras brasileiras como acabei, obrigada, são como uma magia que conecta as almas. Os espectadores da Alemanha apresentaram insights sobre a educação, a forma como lida com a arrumação, não a tratando como uma obrigação da criança, mas como educação, me chocou. É uma filosofia maravilhosa que pequenos hábitos podem cultivar a ordem da alma. As vozes de ressonância de vários países asiáticos também vieram em seguida. O que essa babá brasileira demonstrou é o orgulho do herói anônimo. Sentimos o calor humano que transcende o contrato e a eficiência. Arroz com feijão, canja de galinha, arroz com manteiga e queijo ralado. São pratos simples, mas têm o poder de fazer uma criança sorrir. Que incrível! Uma pequena cena da mesa de jantar que todos ignorariam estava sendo discutida em todo o mundo. Isso era quase um milagre. O crescimento de Max e a atitude de Bella não apenas salvaram uma família, mas também lembraram o mundo da verdade universal de que a alimentação nutre a alma. Dessa forma, a ação silenciosa de uma babá brasileira cruzou fronteiras, espalhando um ciclo de ressonância e gratidão.
A história que começou em uma pequena cozinha acendeu a luz da esperança nas mesas de jantar de famílias em todo o mundo. Obrigado por assistir. Se gostou, inscreva-se no canal e dê um like.